Bem-vindos ao pódio, primeiramente a Deus. E também queremos honrar pessoas e testemunhos. Hoje nós estamos aqui no primeiro episódio. Eu falei desde o começo que a primeira pessoa que eu queria honrar seria o meu pai, evangelista Silvio Valente. E Deus nos deu a grata honra, de recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, estou muito feliz com a sua participação. Amém, filha. Eu mais ainda... eu não tenho nem palavras, para mensurar a alegria que eu estou sentindo, porque não é porque eu vim lá de Minas para cá, para a gente gravar esse podcast, mas em saber que nesses anos que eu sirvo a Deus, 43 anos servindo ao Senhor, e sempre engajado na obra de missão e evangelismo, e muito ativo nas obras sociais também, e com essa honra de poder inaugurar o podcast, o Pode Honrar, uma bênção de Deus, saber que você tem, a gente já está do meio para frente, e sabe que você está aí nos honrando para continuar esse legado, em prol da obra do Senhor. Glória Isso a é Deus. Gratificante. Glória a Deus. É só alegria. Estou até emocionada hoje, viu, gente? É muita bênção. Eu quero começar dando uma lembrancinha aqui do podcast. Amém. Olha só. Uma canequinha aqui do Pode Honrar. Eita, em relevo ainda, olha. Que beleza. Muita qualidade. Olha, que maravilha. Os nossos Deus convidados abençoe. merecem, Pode honrar. Muita alegria, Que pai. bênção. Evangelista Silvio Valente, meu pai. Eu quero começar falando da sua infância, A gente Sim. sabe que o senhor começou a trabalhar muito novo. Eu queria que o senhor me contasse um pouquinho como era a vida naquela época. Cíntia, sempre foi difícil, Eu sou de 57, Então eu sou da década de 50. Está bem distante já, E realmente a nossa vida em casa, eu sou o filho mais velho e 4 irmãs abaixo de mim, E é interessante que as minhas irmãs que nem sabem, não sei se elas estão assistindo, mas eu cheguei para minha avó e falei para a avó, avó, as irmãs não ajudam a minha mãe, elas não fazem nada em casa. E a minha avó é uma portuguesona, casada com italianão, e ela falou, quantos anos você tem? Eu falei, 10 anos. Ela falou, você sabe quantos anos teus filhos começaram a trabalhar na marcenaria do seu avô? Eu falei, não. Ela falou, 7. Ela já estava 3 anos atrasada. Aí eu falei para ela, vó, será que o vô arruma serviço para mim na marcenaria? Ela falou, não, pode começar amanhã e a marmita eu mando. Meu Deus. Trabalhava o mês inteiro para comprar uma calça jeans. Uma calça jeans hoje ruim, Porque eu comprava na época. Hoje você compra por R$40. Meu Deus. E de lá para cá a gente não parou. Não parou, uma vida de trabalho, uma vida de luta. E graças a Deus, posso dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. E como que foi a sua juventude, Nessa época você começou a ter algum contato com Deus? A minha juventude, Cíntia, foi o seguinte. Eu sempre trabalhei em muitos serviços, em vários lugares. E eu trabalhava no armazém, onde foi uma base que realmente me impulsionou no mercado de trabalho, E nesse armazém que eu trabalhava, um armazém de compra e venda, primeiro era armazém, hoje é supermercado, E tinha uma irmã lá que sempre ela ia lá, a irmã Antônia Moreira, com a filha dela. Aí eu ficava brincando com ela. Eu quero namorar sua filha, viu? A gente era do mundo, E só para ver ela falar, não, mas se você namorar minha filha, você tem que aceitar Jesus, você tem que se converter, você tem que batizar, para depois você namorar com a minha filha. Aí com isso eu ficava perguntando, porque é só para saber,
como que era a doutrina cristã, né? Só para mim ter uma ideia, né? E com isso ela foi me evangelizando aos 14 anos, né? Mas antes disso, tinha uma vizinha de casa, Dona Aparecida, ela era de uma igreja tradicional. E aí eu tinha meus 8 anos, ela reunia aquela molecada e chamava todo mundo para a casa dela e começava a ler a Bíblia. Ela abria a Bíblia, olha aqui a história de Jesus, no Evangelho de Mateus. Falei, gente, mas como essa mulher sabe tanta coisa na Bíblia? Olha como que eu queria saber, como que eu queria aprender, onde está a história de Jesus escrito, tudo. Então isso aí já ficou marcado na minha cabeça, sabe? Na minha mente. E aquela mulher lá, embora não seja uma cristã, ela me deu uma base. Com 8 anos de idade, ela já ensinava os meninos a Bíblia. E aquilo lá para mim eu achei muito interessante. E não esqueço até hoje. Eu já estou com 69, eu vou fazer o mês que vem, já faz 61 anos. E ficou gravado. Por isso a Bíblia diz, ensina o teu menino no caminho que deve andar. Porque quando crescer, não se desviará dele. É muito importante a catequese, o ensino, né? Você traz o seu filho, criar seu filho, ouvindo a palavra de Deus. Isso aí marca por toda a vida. Nossa, muito bonito. E quando que o senhor teve a sua primeira experiência com Deus? Teve mais alguém nesse caminho que falou com o senhor? Como que foi aí a sua primeira grande experiência? É o seguinte, Cíntia, eu sinceramente eu não gostava de evangélico, né? De jeito nenhum. Não gostava mesmo. Aí tinha, nessa época, que eu comecei a ter os contatos com Deus, a experiência mais profunda, eu trabalhava na área de telefonia, né? E tinha um concunhado meu, tem até hoje, né? E ele trabalhava com a gente. Eu não era evangélico. E ali ele pregava, falava, insistia. E eu detestava aquilo lá. Detestava, né? Mas é o tal negócio. Água mole em pedra dura, bate até que fura, né? Aquilo lá foi achando morada no meu coração, né? A gente lembra daquela passagem da semente, uma sendo lançada na beirada do caminho, outra entre pedras, outra entre espinhos, outra em terra boa. Embora eu fosse ímpio, mas a terra era boa. E eu ainda não sabia que a terra era boa. Não é verdade? E ali foi indo até que eu estava trabalhando lá perto de Sete Lagoas, numa cidadinha chamada Feluslândia. Uma cidadinha pequenininha, muito pequena, estava fazendo a rede urbana de telefone. E ali eu até tinha comentado com os meus amigos de trabalho. Falei, olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui não tem hospital, não tem Santa Casa, não tem nada, só tem um postinho de saúde. Então a gente tem que ter muito cuidado para não machucar, que era serviço de risco, né? Subir em escada, tudo. E tudo bem. Almoçamos um dia lá, tranquilo. E depois do almoço tinha a igreja principal na cidade, no centro. E eu subi num poste do lado dela. E era costume, a gente sobe num poste, com a mão direita a gente segura em algum lugar, com a mão esquerda a gente pega o cinto que fica pendurado do lado esquerdo, joga, ele bate no poste, enrola, e a gente pega com a mão direita e trava. Quando eu segurei no luminário, ela me prendeu. Ela me prendeu dando passagem elétrica, e eu estava aterrado com o pé na cordoalha de telefone. E ali deu passagem elétrica, ele me prendeu. O choque grudou? O choque grudou. A mão faz assim e você não tem força para abrir.
Pode ser forte tanto que for que não abre. O choque contrai os nervos. E com isso os nervos dentro da gente vão repuxando. É uma dor terrível, né? Tanto é que os meus gritos, eu fiquei traumatizado com meus gritos durante 6 meses. Meu Deus. Com o meu próprio grito. E ali eu me debatendo, naquele poste, para ver se escapava, 7 metros de altura. E ali eu pedi para, a gente não ser no evangelho, porque o que a gente pensa primeiro? Para Aparecida, né? Então, nada aconteceu, né? Porque a Bíblia é clara em dizer que um santo não pode fazer nada com uma pessoa que está em vida. Exatamente. Aí eu lembrei da minha mãe, que eu não tinha mãe, né? Pedi para minha mãe, nada. Aí depois, o que eu fiz? Ergui o meu olho para cima, lembrei no Deus dos que pregaram para mim e gritei dentro de mim: Pai, me ajuda. E ali eu consegui pôr o pé em cima, esticar o pé, e ali eu libertei daquele choque. Mas só que a queda foi 7 metros de altura. Meu Deus. De costa no calçamento de pedra. E ali o que aconteceu? Caí meio sentado, desse lado de cá. A hora que eu voltei para cá, o braço esquerdo ficou no chão. Meu Deus do céu. Quebrou bem na junta. Aí eu peguei com a mão direita, puxei ele e coloquei no meu peito. E fiquei deitado. Aí chegou um colega e ainda falou: Silvio, você está todo arrebentado. Eu falei: não é possível, sabe que eu quebrei? Falou: tá, todo quebrado. Aí pegaram eu pelo pé e pelo braço, pendurado, de qualquer jeito, jogaram atrás de um Fiat 147 e levaram eu para Curvelo, 70 quilômetros de distância. E lá me operaram esse braço é normal, esse braço aqui não tem utilidade até hoje, quebrou bem aqui. E ali, fratura nessa mão, fratura grave no braço, 2 fraturas na bacia e a coluna esmagou a coluna. E ali me operaram o braço, depois me levaram para a minha cidade, Guaxupé, 15 horas de viagem, deitado numa ambulância, e aí me engessaram o resto do corpo. Sobrou esse braço, a cabeça e os 2 pés. O resto era gesso. Meu Deus. E ali fiquei 2 anos afastado. Aí depois que eu voltei ao trabalho, o que aconteceu? Fiz uma obra em Cambuquira, uma obra em Perdões, uma obra em São João del Rei, obra de telefone, né? E aí depois fui trabalhar em Tiradentes. E interessante que estava tendo até congresso lá, ar livre, tudo, né? E eu recebi o convite para ir na igreja. Aí falei com o Geraldo na época, pregava para mim e tudo. Falei: não, vai na frente, o seu caminho, eu vou. Aí fui. Aí é onde chegou a sua pergunta, a minha experiência com Deus, né? Eu só fui uma pessoa que fui no centro espírita, fui no terreiro de Macumba, eu era um católico, assíduo na igreja, tudo, mas experiência com Deus nunca tinha tido. Quando eu cheguei naquela igrejinha de Tiradentes, igreja pequenininha, muito humilde, quando eu cheguei na porta da igreja, ímpio, pecador, ateu, assumido, não cria em nada, eu senti a presença tão forte, mas tão grande, que eu caí em choro. Aí eu fiquei chorando o culto inteiro. Aí eu me lembro na época, o pastor José, um pastor velhinho, já passou para o Senhor, ele dirigiu o culto, tudo, depois, no final, ele fez o apelo. E é interessante que ele fez o apelo, só queria aceitar Jesus. Aí eu vim ver aquela guerra espiritual. Aceitar Jesus como? Mas eu tenho Jesus. É o que todo mundo pensa. Exatamente. Todo mundo pensa que tem Deus.
Mas se você não toma a decisão de aceitá-lo como teu Salvador, você não fez um testemunho público ali e não fez uma decisão com ele. Olha, eu quero ser teu filho, quero te aceitar como sendo o Senhor, como meu Senhor, e eu como seu filho. Porque no mundo espiritual a palavra tem esse poder. Você falar que você entregou, que agora a sua vida é dele. Você deixa para trás todos aqueles pactos, aquelas marcas que as pessoas fazem, né? E se entregam para Deus. Quebra a barreira, né? Quebra aquela barreira de separação. A barreira de separação é quebrada com essa decisão. E ali ele fez esse apelo. Aí eu levantei a minha mão, aceitei Jesus como meu Senhor. E foi interessante que a gente tinha até pagado churrasco, cerveja. Ele tinha fazer um churrasco com aquela turma de peão, aquela turma de colega que trabalhava. E ali eu já desfiz daquilo lá. Já peguei a escada da empresa, já comecei a subir no poste e colocar a faixa do evento que ia ter na igreja. Olha só. E ali no dia, ali, o irmão Zé falou, hoje a festa no céu para um pecador que se arrepende. E aquilo lá ficou gravado no meu coração. Festa no céu para um pecador que se arrepende. Depois eu fui ver que realmente tem na Bíblia. Aí depois o irmão Teófilo, o irmão desse irmão José, ele era diácono, ele levou eu para a casa dele, mais o irmão Geraldo, mais umas pessoas. E ali, vamos tomar um café lá em casa. A gente foi, a caixinha de promessa, ele tirou um versículo e saiu, hoje a festa no céu com um pecador que se arrepende. Glória a Deus. E essas coisas marcou. Aí comecei minha vida de experiência com Deus. Porque antes eu conhecia Deus, mas não tinha Deus. À medida que eu aceitei, eu comecei a ter experiência com Ele. Então, e assim, eu queria saber justamente isso, né? Como que foi sua mudança? Ela foi rápida, ela foi acontecendo aos poucos, o seu processo de transformação. Que a gente tem um tempo ali, né? Você não é crente, você tem uma vida diferente, e aí depois você tem que ter uma mudança, um posicionamento. Para algumas pessoas isso é instantâneo, para outras às vezes tem um processo. Como que foi para o senhor? Realmente, às vezes a gente acha que, olha, a pessoa aceitou, olha, não, você tem que mudar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. É a mesma coisa que você pegar um peixe vivo e querer tirar a escama dele. O meu processo de conversão, ele foi instantâneo. Instantâneo. E ali, conversão instantânea, já podia descer as águas e ser batizado. Só que aí o que acontece? Aí depois vem as coisas. Por exemplo, eu tinha uma namorada. 6 anos de namoro. Né? Não é pouco tempo, não é verdade? Aí, por exemplo, você tem que ter posicionamento. Se você não tiver um posicionamento, não tiver um objetivo, você não vence. Porque no começo é difícil a adaptação. Você está saindo do mundo e entrando numa vida cristã. Tanto você tem que ter apoio da família, coisa que eu nunca tive, que eu fui o único que converteu na minha família, eu primeiro, né? Depois veio alguns primos, algumas coisas, então apoio de família eu já não tive. Apoio de amigos não tive, que eu era do mundo, agora estava entrando na igreja. Aí, apoio na igreja, aí eu comecei a ter apoio na igreja. Por isso que é muito importante, quando a pessoa se converte, a igreja abraçar. Abraçar, dar oportunidade, né? Procurar ajudar, para que a pessoa afirme, porque você mais perde almas na igreja do que você ganha. É verdade. Então é muito importante a igreja, ela abraçar aqueles que chegam, né? Se não tivesse apoio da igreja, a pessoa não afirma. A não ser como eu, já recebi uma conversão imediata, eu fui teimoso na igreja, permaneci,
embora viesse o que viesse, eu não queria deixar de Jesus. Inclusive essa moça, que eu namorava com ela, ela até foi na igreja, chegou aí na igreja. Mas aí depois a gente conversou, porque eu ia para a igreja e ela ia para o bairro. Eu ia para a igreja e ela ia para o cinema. Chegou num ponto que a gente conversou, entrou numa coisa, ela não vai dar certo. Eu falei, deixar o meu Jesus eu não deixo. Ela falou, deixar a minha vida eu também não deixo. Então vamos separar, vamos. Separou amigavelmente tudo. E outra, se a pessoa fosse olhar, a família dela tinha uma fazenda de 1000 alqueires dentro da cidade de Guaxupé. Ela tinha mais 2 fazendas dentro de Guaxupé, dentro mesmo. E se fosse olhar materialmente, nunca vou deixar essa moça, não, deixar para... Não vou, não. Eu quero visar essas coisas, não. Mas o cristão, ele tem que almejar a vida eterna com Cristo. Exato. Porque ele disse, eu vou preparar para vocês lugar. Esse lugar que ele foi preparar, nada nesse mundo compara às mansões celestiais que ele foi preparar. Então vale a pena tomar essa decisão e ficar firme. É verdade. E como que o senhor conheceu a sua esposa, Rosa, minha mãe, né? A Rosa. Como que foi que vocês se conheceram? Como que foi a decisão do casamento? Se o senhor tem algum conselho para quem está buscando alguém hoje? É interessante, né? Como eu falei desde o começo, eu sou da década de 50. Então é um pouco diferente de hoje, né? Mas na minha época da mocidade, eu cheguei na igreja com 23 anos, né? Já era um moço mais madurinho, um pouco moço, né? Então eu participei da mocidade. E ali, assim, é o seguinte, como eu tive uma conversão muito radical, converti mesmo, aí eu tinha muita preocupação com não estar ferindo a igreja, não estar causando transtorno, né? Inclusive, quando eu fui falar com meu sogro, foi interessante que primeiro eu não falei com a sua mãe, não falei nada com ela, nada, não falei nada com ela. Primeiro eu fui falar com meu sogro, não, com o meu pastor. Aí meu pastor deu o aval. Ele falou, amém, uma pessoa boa, de família boa, ela é crente de testemunho. Isso aí você deve olhar, todos os moços devem olhar para isso. Eu quero me casar, quero ter uma família, então vamos esquecer tudo que você já fez de errado na vida, procura uma pessoa boa, uma mulher boa, um moço bom, para você falar, não, eu quero ter uma vida agora conjugal, e sobre a bênção de Deus. Então primeiro eu fui falar com o meu pastor, aí ele falou amém. Aí depois eu fui falar com o meu sogro. Aí o meu sogro, ele até citou essa moça que eu namorava. Você tem uma namorada? Eu falei, não, eu já separei dela, porque eu resolvi servir a Jesus, mas o objetivo aqui hoje é outro. Eu estou querendo namorar sua filha. Olha só. Falei com ele antes. Aí perdeu até o rumo, né? Que eu tinha acabado de chegar na igreja. Fazia 3 meses, já fui pedir a tua mãe em namoro, né? E ali, interessante que ele aprovou também. Eu comecei a namorar a sua mãe e dali 1 ano e 6 meses a gente já estava casado. Quer dizer, foi o tempo de a gente ter um preparo. Exato. É coisa muito importante também. Às vezes tem um namoro muito longo, né? Um namoro que não tem um preparo, né? Aí eu já tinha uma profissão, foi duro, né? Depois a gente vai falar, vai para frente, mas foi o tempo de eu me preparar e casar logo. Exatamente. Casar logo, né? O objetivo meu era casar logo. Desde a minha infância eu queria casar logo. Por misericórdia de Deus eu não casei no mundo. Vim casar na igreja com a pessoa certa. E Deus falou amém. E a minha vida até hoje é uma benção. 41 anos de casado. Glória a Deus. 2 filhas lindas, abençoadas. Uma netinha, um netinho. Tudo de bom. Deus é bom demais.
E quando vocês casaram, como que foi o começo? Vocês já tinham tudo? Foi um processo, hein? Misericórdia. Gente, olha, eu quando a gente casou, eu estava numa empresa de telefonia, em Gospé. E aí a gente instalava PBX, essas coisas, tudo. De repente, um mês e pouco de casado, surgiu a oportunidade para mim ir para Varginha, em Minas Gerais, tentar um emprego na Telemig. Estava tendo um concurso. Aí eu fui para Varginha, um mês e pouco. Aí cheguei lá, passei em tudo certinho. Aí eu fui admitido. E ali já começou as provas, né? No dia de admissão, o que aconteceu? Entrou um colega, era só 4 vagas. E tinha que admitir até sexta-feira. De segunda para frente não podia, o governo cortou. Então o dia de admissão era na sexta. E ali eles estavam muito animados comigo, que eu já tinha conhecimento em Varginha. Aí o rapaz falou assim: vai ser o primeiro. Aí não foi providência de Deus. O primeiro foi das 5 às 5h30, meia hora de exame de admissão. Aí a hora que o meu colega saiu, falou: você não passa. Que ele sabia dos meus problemas, né? Meu Deus. Aí eu falei: tá na mão de Deus, né? E a pessoa que está fazendo os testes ainda falou: olha, fica um tanto aqui que não passou, que se alguém for reprovado, aí a gente chama. Aí entrou o segundo das 5h30 às 6. Deus deixou para trás. Entrou outro das 6 às 6h30. E eu entrei às 6h30, já estava escuro. O povo já tinha ido embora. E quando eu sentei, o médico mandou tirar a roupa. Aí olhou a cicatriz grande que eu tenho aqui e falou: o que é isso? Eu falei: eu quebrei o braço. Mas tudo bem, está tudo certo, mas não preocupa, não, tem outra maior nas costas. O que é? Eu fraturei a coluna. Tirou o osso da bacinha, enxertou na coluna. Meu Deus. Aí ele falou: não é possível. Aí ele olhou, ligou para todo lado, e perguntou se tinha gente lá, não tinha mais ninguém. E ali o que aconteceu? Foram obrigados a me contratar, para não perder a vaga. Aí chegou na segunda, eles iam dispensar eu, ficaram com dó, que eu tinha acabado de casar e larguei tudo para ir para lá. E ali eu fiquei. Depois eles acabam me demitindo e me jogando para o escritório. Era para trabalhar na manutenção urbana, me jogaram no escritório para... no centro de atendimento. Olha. Trabalhar no escritório. E ali começou o processo, né? Um ano e pouco, Deus me deu uma casa, foi um processo muito difícil. Eu ia até perguntar disso, né? Como que foi, né? Vocês moravam de aluguel, como que foi essa mudança, tudo isso? Então, eu aluguei uma casinha, um porãozinho, no centro da cidade de Varginha. Um porãozinho, e a gente estava ali. De repente a gente comprou uma casa, num bairro chamado Pinheiros, na cidade de Varginha, e ali a gente comprou essa casa, ficou inquilino lá 1 ano, morando sem pagar aluguel. Meu Deus. E eu pagando um empréstimo, pagando o financiamento da casa, pagando um empréstimo que eu fiz na Telemig e pagando aluguel. Meu Deus. Tinha dia, muito tempo, a gente comia arroz com tomate, arroz com ovo, arroz com couve. Muito tempo, o rapaz não saía da casa, eu pagando aluguel, tendo essa despesa toda. Aí um dia eu fui chegando do almoço para almoçar em casa, tua mãe foi subir na rua, aí ela falou para mim: olha, agora não tem jeito mais, agora o dono da casa quer que a gente muda mesmo, não tem condição, ele quer que a gente saia. E aí eu olhei para ela, era a hora do almoço, tinha tomado café da manhã, tudo, e eu falei: a partir de agora eu estou em jejum. A partir de agora eu estou em jejum.
Já entrei em jejum, não almocei, não jantei, fui na casa do advogado à noite. A hora que eu cheguei no advogado, Deus já tinha trabalhado. Já tinha mandado o oficial de justiça lá na casa, já tinha comunicado com o rapaz que ele tinha pouquíssimos tempo para sair da casa. E o advogado falou para mim, pode ir lá buscar a chave, que a chave já está lá. Meu Deus do céu. E ali eu ainda fiquei na Teleliga, eu entrei em 85, fiquei até 90. Depois eu tive uma proposta para voltar para Gospé, gerenciar a marmoraria, né? Que era do meu cunhado. E ali, quando eu voltei, já voltei para o Gospé, com o dinheiro da casa que eu tinha vendido, passei o financiamento, e já comprei minha casinha e não paguei aluguel mais. Olha Providência só. de Deus. Mas foi sofrido, não foi fácil. É uma vida muito sofrida. E assim, na sua vida, né, a gente sabe que foi muita luta, né? Eu sempre tive guerreando muito para sustentar a nossa família. Eu sempre falo que o Senhor é segundo o versículo, seja forte e corajoso, né? A gente vê muito esse versículo na sua vida. E me fala um pouco das suas lutas no ponto de serviço, né? E como que o Senhor lidou com tudo isso? Da mesma maneira que eu sou espelho para vocês, o meu pai também foi espelho para mim, apesar de ele não ter sido evangélico, tudo, né? Ele era carteiro e ele trabalhou 32 anos no Correio. Era carteiro, andava na rua entregando carta. E depois ele aposentou, foi para a cooperativa de café, aposentou lá também. E depois ele, aposentado, tendo 2 aposentadorias, ainda foi trabalhar num bar, né? Mas eu lembro quando ele chegava entregando carta, a gente sentia o cheiro do suor dele, de estar andando, você entendeu? E o cheiro daquele suor dele ficava marcado na minha mente. Fala, meu pai esforçou tanto, eu não posso falhar. Realmente não foi fácil, né? A minha vida, passei por muito altos e baixos, fui proprietário de empresa, desfiz da minha sociedade, volta ganhando 10 salários mínimos, de repente volta a ganhar um salário mínimo. Mas que a gente pode dizer assim, a gente tem que ter um foco, tem que ter um objetivo e tem que ter um projeto, né? E com a ajuda de Deus, o foco que a gente tem, ele fala amém. O objetivo, ele abre portas, seja lá o que for, a gente atravessa o que for, a gente vence. E o projeto, ele executa, e quando a gente olha para trás, a gente vê passou-se, igual eu falei, 41 anos de casado, e eu posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, é um grande exemplo para a gente, né? A gente vê a nova geração mais fraca, parece, né? E assim, a gente tem que procurar... Medrosa. Exatamente, né? A gente se deixa levar pelas ansiedades, e quando eu olho para o Senhor, eu vejo que nada te abateu, né? Não, vou sair desse serviço, não tá bom, Então, assim, é um exemplo muito grande, né? Que a gente tem que procurar se espelhar, por isso que eu achei importante citar esse assunto também, né, na área de trabalho. E também, voltando para a área ali da igreja, né, eu sei que o senhor estuda muito a Bíblia, né? Inclusive o senhor tem um ótimo estudo sobre o Apocalipse, sobre outros temas. Quando que começou a despertar esse desejo, né, no senhor? E quantas vezes que o senhor já leu a Bíblia, né? Como que o senhor costuma estudar, né? Amém. Voltando só para trás um pouquinho, né, na dificuldade da vida, o Salmo 23, o primeiro versículo, é um versículo muito profundo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a gente olha, fala, Jesus, mas tanto que eu passei na vida, tanta dificuldade, tanta luta, tanta provação,
o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Faltou tanto, tanta coisa faltou, mas não faltou Deus na vida da gente. Se não faltar Deus na vida da gente, não está faltando nada. Amém. Você é vencedor em tudo. Glória. Não é verdade? Agora, com relação a essa pergunta sua, Cíntia, a gente vê que com relação à minha vida espiritual, né? Foi interessante que a Bíblia fala o seguinte: olha, não seja precipitado no falar. Então, às vezes a gente precipita e a gente às vezes abre a boca sem conhecimento. Igual tem pessoas que falam assim: Senhor, eu já fiz essa oração e arrependi amargamente. Senhor, me prova. Essa aí, como que foi isso? Meu Deus! Meu Deus, passou. Tem alguns louvores, gente, que eu tenho cuidado. Tem alguns louvores, eu fico com esse medo, sabe? Eu falo, não, peraí. Me faça de novo. Misericórdia. Meu Deus do céu. Então, a gente tem que ter inteligência. Eu tive conhecimento do revestimento do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. E ali eu falei, já que é assim, você busca orando, né? Orando, tudo você pode receber, pode ser revestido e tal. Então eu vou jejuar até receber. Sabe quanto tempo demorou? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses de jejum, todo dia. E eu trabalhava em serviço muito pesado. É serviço de peão mesmo, né? De fincar poste, puxar cabo no meio do mato, serviço bruto. Você tinha que alimentar. Ficava todo dia sem o café da manhã e no domingo eu ficava sem o almoço. Então foi 1 ano e 3 meses, aí eu recebi. Mas nunca mais precipitei em abrir minha boca. Então, isso aí é um exemplo, porque as pessoas estão muito rasas hoje em dia. E olha que coisa profunda, você desejar tanto e você, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses jejuando para receber o batismo com o Espírito Santo. Olha que coisa profunda. Domingo mesmo eu trouxe uma mensagem na igreja, né? Com a mensagem era a presença de Deus. Então, é o tal negócio hoje. Muitos jovens, muitas pessoas na igreja não têm a presença de Deus na vida. E isso acontece por quê? Porque o esfriamento espiritual ele não vem de repente. Ele vem aos poucos. De repente você aceita uma coisa aqui, ou outra coisa ali, outra coisa ali. De repente o mundo entrou na tua vida e você está vazio de Deus. Entendeu? Então é onde a gente tem que buscar sempre revestir de Deus, ter a unção de Deus, ter contato com Deus, ser amigo de Deus. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. E é facinho a gente cair. Exatamente. Muito fácil. Ninguém é perfeito demais. Tá tudo lindo aqui, tô tranquilo. Não. Verdade. É luta a cada dia, porque nós somos carne. É luta. E é interessante, igual você falou, como que foi minha vida espiritual? Realmente a minha vida espiritual não foi fácil, né? Muita aprovação, muita luta, muita perseguição. Mas a gente tem que viver como o apóstolo Paulo falou: prossigo para o alvo da soberana vocação. Pode o mundo inteiro estar desabando do seu lado. Você tem um alvo, você tem um objetivo. E para você vencer, como você perguntou, né? Oração, jejum, leitura da Bíblia e consagração. Consagração que é separação do mundo. Enoque foi uma pessoa tão separada do mundo que Deus para si o tomou. Meu Deus. Então a gente tem que ter esse foco. Separação do mundo. Porque aqui é tudo passageiro. Mas nós visamos uma vida eterna com Cristo. Agora, quanto à leitura da Bíblia, eu já li inúmeras vezes a Bíblia, né?
Mas assim, eu gosto muito de... Uma vez eu demorei 3 anos para ler a Bíblia, estudando versículo por versículo. Demorei uns 2 anos para ler a Bíblia de joelho. Meu Deus. Eu estou na luta aqui para ler a Bíblia pela primeira vez. Por isso até que eu fiz essa pergunta, né? Eu já tive a oportunidade de ler ela de joelho. Né? Meu Deus. E agora várias vezes, né? Muitas vezes já li a Bíblia. E o cristão, ele não tem outra bússola, não tem outro mapa, não tem um manual, a não ser a Bíblia. Né? A Bíblia é a palavra inerrante, escrita por cerca de 45 autores, ao longo de 1.600 anos, e ela não se contradiz, desde Gênesis a Apocalipse. No espaço de 1.600 anos, e ela não tem contradição. E todas elas apontam Cristo como nosso Senhor e Salvador, e um céu. A gente tem costume de falar céu, né? No céu ninguém vai morar. É a força de expressão, vamos morar no céu. No céu ninguém vai morar. Nós vamos morar na cidade que ele foi preparar, as mansões celestiais, a nova Jerusalém, que João viu, descendo do céu, como uma noiva vestida ao encontro do noivo. Coisa linda, maravilhosa, é lá que nós vamos morar. Glória a Deus. Então, para isso, o manual está aqui, Palavra de Deus. Bíblia Sagrada. Tem muitas pessoas que nos acham irracionais, nos acham às vezes emocionados, né? Tá vivendo uma ilusão. Mas quando você para e estuda, você vai ver que o Evangelho, ele é o mais racional que existe. É o mais comprobatório. Nós temos vários fatores comprobatórios, né? Então, assim, é muito importante para quem está ouvindo, se você ainda não é cristão, né? Se você ainda não tem conhecimento com Deus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, estude, porque você vai ver que é muito mais racional do que você pode imaginar, não é verdade? Você entrou num ponto interessante aí, que é o seguinte: olha, no decorrer do tempo cristão, nós temos 7 dispensações principais. Que a primeira dispensação foi a edâmica, Adão e Eva no Éden. O que eles precisariam fazer para ser salvo? Só não comer do fruto da vida do bem e do mal. Se ele não tivesse comido, ninguém tivesse comido, a gente estava lá até hoje. Então, foi quebrada essa dispensação. Depois, a segunda dispensação foi a dispensação adâmica, que era o acordo que Deus fez com Adão. Olha, com o teu suor você vai lavrar a terra, você vai tal. E ali, o que aconteceu? Caim matou Abel e já começou. Então, em toda dispensação, segue 2 linhas. Na dispensação de Adão, seguiu a raiz de Sete, que era o filho de Adão, e a raiz de Caim, né, os filhos de Adão. No final, ela ficou tão ímpia, a geração de Sete, que ela ficou ímpia e uniu com a geração de Caim. Foi quando Deus arrepende de ter feito o mundo. Manda o dilúvio. Aí vem Sem, Cão e Jafé, os filhos de Noé. E ali outra linhagem, a linhagem de Cã e a linhagem de Sem e Jafé. E a linhagem de Sem e Jafé ficou ímpio e juntou com a linhagem de Cã. Aí veio a Torre de Babel. Depois veio os profetas. Eles mataram os profetas. Veio os reis. Os reis se corromperam. Aí veio a graça.
que é a dispensação que nós estamos. Nós estamos no final da graça. Aí vem a sua questão que você colocou. O mundo olha para a gente e nos enxerga quadrado, retrógrado, enxerga a gente ultrapassado. Por quê? O objetivo do inimigo é fazer com que a geração cristã se torne ímpia e se una com o mundo. Então hoje o evangelho está sendo escandalizado, está sendo desmoralizado, porque a ação do inimigo, corrompendo a geração cristã. E os cristãos, muitas das vezes, se unindo com a geração ímpia. Aí, qual que é o próximo evento que vai ter agora? Após a graça? O arrebatamento da igreja. Onde Deus, lá no final da grande tribulação, e no final dos 7 anos no céu, Deus vai cumprir a última profecia de Daniel, uma pedra cortada, sem auxílio de mão, lançada sobre os 10 dedos do pé, de barro e de ferro, esmiuçando, Deus colocando fim no governo humano, religioso e político. Porque o que está dominando hoje é religião islâmica, budista, hinduísmo, né? Sufocando o cristianismo. Vai colocar fim no governo religioso, político, o Papa, Estados Unidos, Irã, Iraque, China, Rússia, todos se unindo. São os 10 dedos da visão de Daniel se unindo o governo político. Deus vai colocar fim no governo político. Deus é soberano em tudo. E Deus vai colocar fim no governo humano e vai estabelecer o milênio com a sua igreja. Na primeira vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo agora, Jesus vai vir para a igreja. Ele vai vir para arrebatar o seu povo. Na terceira vinda que ele vier, ele vai vir com a igreja glorificada. O pecado já não vai ter mais poder contra a igreja de Cristo. Glória a Deus. Amém? Amém. E assim, ao longo da sua caminhada, o senhor teve muitas frustrações na igreja, né? Isso aí todo mundo passa. Afinal, todos somos humanos. Não é porque nós estamos na igreja que agora a gente é impecável e não vai cometer erro, não vai cometer, né, alguma injustiça, enfim. Mas o senhor já passou por muitas situações e muitas pessoas passam. E se entristecem na igreja, dentro da igreja. Como que foi para o senhor passar por tudo isso? Como que o senhor superou tudo isso? Como foi seu relacionamento com Deus, né? É uma boa pergunta. Essa pergunta aí, meus irmãos, ela é muito pertinente. Pelo seguinte, eu já dirigi igreja, né? Hoje não dirijo mais. Mas você quer ver, primeiro, você quer ver passar por tribulação, é você ter um cargo na igreja. Uma árvore, quando ela está cheia de fruto, a pessoa chega embaixo dela, joga a pedra para cair aqueles frutos madurinhos. Então, assim, a vida daquele que tem uma liderança, né? Que tem um cargo, que tem uma, né? Que assume uma liderança, assume um compromisso na igreja. Ele realmente vem a inveja, vem a cobiça, vem a perseguição, vem as lutas, a calúnia, a difamação. Mas é o seguinte, que eu falo, sempre eu costumo dizer para a juventude e para os irmãos que estão galgando, né, o grau ministerial. Eu sempre fui um aconselhador, porque é o seguinte, nós temos que ter um objetivo. Abacuque, o que ele falou? Estava destruindo, a nação estava toda corrompida, o povo todo corrompido. Ele falou, ainda que a figueira não floresça,
ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas, né, não dê seu leite, não dê... Olha, toda a vida eu me alegrarei no Senhor. Meu Deus, esse versículo a gente canta, mas... Cargo na igreja, perseguição, luta na igreja, tudo isso aí é o seguinte, para a gente achar agora aqui, vai estar um pouco, aquilo está aqui. Tudo isso na igreja, aqui, Abacuque 3. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas na malhada não seja arrebatada, nos currais não haja vaca. Todavia, esse todavia é muito profundo. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nada nesse mundo pode comparar a nossa salvação. Nada nesse mundo. Estou passando por esse problema aqui. O meu pastor me perseguiu, o meu irmão da igreja brigou comigo, fez cara feia para mim, mas todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Nós temos uma salvação para alcançar. As coisas que acontecem na vida da cristã são coisas que acontecem na vida de quem está no mundo também. A pessoa que está no mundo também passa pelo mesmo problema. Em Mateus 5, né, as bem-aventuranças, né? Olha, no final de Mateus 5 que o escritor fala. Olha, assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora aqui, Abacuque, todavia, esse todavia é muito profundo. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nada pode ofuscar o objetivo de ser salvo do cristão. Nada pode ofuscar. Está o mundo caindo, mas eu tenho uma salvação para alcançar. Eu caí aqui, mas eu continuo a levantar e permanecer na minha jornada. Exatamente. Porque eu tenho uma salvação para alcançar. Exatamente. A nossa mente, ela é carnal. É carnal. Então a gente viaja, estou sofrendo, mas aí você volta e lembra de Deus. Isso. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Quantas vezes for necessário você se lembra? O que eu falei agora há pouco. O cristão, ele deixa se envolver com o mundo. Mas o cristão, ele tem que se envolver com Cristo. Nós temos que ser separados do mundo. Exatamente. Então, porque nós temos o objetivo a alcançar, né? Uma salvação para conquistar. Então, não cabe ao cristão deixar que as lutas, quantas pessoas, nesses 40 e tantos anos que eu sirvo a Deus, que eu vi cair, nunca mais voltou na igreja, porque aconteceu uma coisinha, aconteceu outra coisinha, e não voltou na igreja, perdeu a oportunidade de salvação. Né? Agora, você nunca deve deixar se abater com isso, porque nós temos uma salvação para alcançar. Glória a Deus. Aproveitar e te dar um tempinho para tomar uma aguinha. Vamos Eu quero aguinha. agradecer aqui ao Carlos, né? Meu dito cujo meu esposo, né? Ele não tá aparecendo aqui nas câmeras, mas está na retaguarda aqui, cuidando de toda a filmagem, toda a organização. Então quero te honrar também, honrar sua vida por tudo, né? Como eu falei alguns vídeos atrás, ele teve presente na mudança. Quando nós colocamos esse papel de parede, teve presente em tudo aqui. Então, eu honro a vida do meu esposo também, que está me ajudando nesse projeto, nesse sonho, né? Nós estamos juntos aqui, cumprindo a vontade de Deus, né? E eu queria perguntar para o senhor um pouco do que é a consagração ao evangelista, né? Hoje o senhor é evangelista, né? Isso. Essa pergunta aí, Cíntia, é uma pergunta, foi de Deus essa pergunta, foi de Deus. Irmãos, uma das guerras principal que tem nas igrejas, de um modo geral,
é com relação a cargo. A pessoa entra na igreja, logo ele quer ser um cooperador, logo ele quer ser um diácono, quer ser um presbítero, um evangelista, um pastor. E às vezes até briga, fere até um irmão, querendo pegar o cargo de um irmão. Eu digo a você o seguinte, o espaço mais difícil de você alcançar é o espaço do outro. Se é do outro, é do outro. Não é seu. Se alguém está na igreja como pastor, como diácono, como cooperador, o cargo é dele, não é seu. Então tem hoje essa guerra de pessoas querer cargo. Às vezes eu estou na minha igreja, eu já várias vezes, olha, eu fui consagrado para presbítero em 96. Fui consagrado evangelista 2024. 96, foi 28 anos para ser consagrado evangelista, né? E eu fiquei na minha posição, né? E quantas igrejas ofereceu cargo de pastor para mim? Quantas igrejas? E as pessoas não têm essa maturidade, que você tem que ter um crescimento espiritual, exatamente, tem que ter uma vida espiritual, para depois você ser consagrado. É que a Bíblia fala, ó, se for servir bem como diácono, pode alcançar outras posições, né? Eu, por exemplo, todas as consagrações minhas, eu nunca busquei, nunca fui atrás, nunca bajulei ninguém para ser consagrado, né? Nunca, né? Fui chamado a cooperador, por quê? Cooperador, o que ele faz? É uma pessoa, um oficial na igreja que auxilia na igreja. Por que eu fui chamado a cooperador? Porque eu já auxiliava. Então você quer um cargo de cooperador, auxilia, trabalha, seja firme na igreja, seja constante na igreja, seja um canal de bênção na igreja. Se você serviu bem como cooperador, você vai ao diaconato. Se Deus quiser você no diaconato a vida inteira, amém. O cargo mais importante é você ser um membro do corpo de Cristo. Não tem cargo maior do que esse. É verdade. Não é verdade? Aí, por exemplo, quando eu fui chamado cooperador, eu senti uma unção celestial. E eu fui capacitado por Deus para ser um cooperador. Quando eu fui ao diaconato, da mesma forma, eu senti outra unção. No batismo, nas águas, eu recebi a primeira unção. Depois cooperador, depois diácono. E depois, quando eu fui a presbítero, eu recebi outra unção de Deus. É diferente da unção de diácono. Às vezes a pessoa quer pular uma etapa na vida dele. De cooperador já vai a presbítero, vai a pastor. Pulou as etapas na vida dele. E aí o que acontece? Fica aquelas pessoas cheias de defeitos, sem preparo espiritual, né? A pessoa não tem um preparo e de repente não dá certo. Aí eu fiquei de 96 até 2024. De repente lembraram de mim, que a cooperação a consagração de evangelista e pastor já é convencional. Cooperador é local, diácono e presbítero pelo menos no nosso ministério. Uhum. É coisa ministerial, é o próprio ministério. Agora, evangelista e pastor já é convenção. Uhum. Aí já é convencional. Aí é o presidente que indica. Olha, depois de 96 até 2024, de repente em 2024 o presidente me lembrou de mim, no meio de 300 igrejas. Nossa. 30 mil membros, ele lembrou de Silvio Valente. Ó, Silvio Valente, vem cá que nós vamos consagrar você para evangelista. Glória a Deus. Amém. Aí eu nunca busquei um cargo, mas Deus, eu já falava para todo mundo. Olha, eu sou presbítero, mas no céu eu já sou consagrado evangelista. Olha só. Eu já fui consagrado há 20 anos
Falar a verdade para você, Cíntia, eu já era um evangelista desde a minha conversão. Toda a vida eu trabalhei assiduamente na área de evangelismo, culto ao ar livre, culto nas roças, trabalhando na igreja, evangelismo pessoal. A vida inteira eu já fui um evangelista. Então Deus já me estava preparando para esse cargo. É que eu estou falando, às vezes a pessoa briga tanto com um cargo e às vezes Deus não falou amém. Exatamente. Né? Se fosse para mim continuar presbítero, até o final da minha vida, amém. Né? O importante é ser membro do corpo de Cristo. Exatamente. Você ser, às vezes você servir como aquilo que você quer ser um dia. Primeiro você serve, depois Deus pode entregar nas suas mãos. Claro, né? Fazer por onde? Então o evangelismo ele vai mais para a área de evangelismo e o pastor mais para a área da igreja, do cuidado com a igreja. Seria isso? É isso. Por exemplo, o presbítero, o diácono, ele é para servir a mesa, conforme diz a Bíblia. Né? Olhar os funcionamentos da igreja. Todo funcionamento da igreja é o diácono. O presbítero é ministério da palavra. Aí ele já ele já prega, ele ministra, ele pode realizar um batismo. Eu, por misericórdia de Deus, sendo presbítero, eu batizei mais de 700 pessoas nas águas. Dirigiu igreja. Dirigi igreja, dei posse para pastor. Meu Deus. Fiz uns 50 casamentos, muitas apresentações de criança, como presbítero. O presbítero ele faz a mesma função do pastor, do evangelista e do pastor. Agora, o evangelista, ele é um ministério da palavra mais apurado, né? Específico. Né? O evangelista, para você ter uma ideia, às vezes até as pessoas não agem bem na área de um evangelista. Uhum. O evangelista, o que é? Tem um bêbado na rua, ele vai lá, abraça ele, ganha ele para Jesus, traz ele para a igreja. Né? Já, às vezes, o pastor não tem essa facilidade. Eu já passei por muitos casos que o meu pastor reprovou a minha ação. Por estar... Igual um dia, por exemplo, eu recebi um convite para ir na igreja católica. Dar uma palestra, uma conversa com os católicos lá. Tinha padre, tinha tudo. Eu fui. E o meu pastor reprovou. Bênção, é oportunidade. Claro, isso aí é a função do evangelista. Ele entra no meio da bagunça e glorifica a Deus e sai exaltando o nome do Senhor. Né? Agora, aí o evangelista ganha a pessoa, entrega o pastor vai pastorear. Exatamente, né? vai cuidar. É por isso que eu falo, às vezes tem pessoa que quer assumir um cargo de pastor, mas não é pastor. Chega na hora, ele começa a judiar das ovelhas, castigar as ovelhas, começa a maltratar, não age corretamente. Por quê? Ele não tem a chamada para pastor. Por isso que assim, a base de tudo é o relacionamento com Deus, é você estar participado do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Isso é o principal. E dali para frente, Deus encaminha. Deixa Deus trabalhar. Se Deus quiser você como cooperador, fica a vida inteira como cooperador. Se for diácono, diácono. Agora, se Deus quiser te projetar, meu amigo, meu irmão, não tem ninguém que te impede. Ninguém vai te impedir. Exatamente. Né? Se ele quer, igual ele. Eu, com 64 anos, chamado para evangelista. Amém. Chegou o dia que Deus me chamou. Glória a Deus. Agora, por exemplo, já estou com 60, eu vou fazer 69 no mês que vem. Eu não tenho pretensão em ser consagrado para pastor. E nem mereço ser consagrado a pastor, porque eu não estou pastoreando. Então seria injusto eu querer brigar para ser pastor, isso nem pastoreando eu estou. Evangelista? Amém. Eu fui evangelista toda a vida. Então, é o lugar que Deus me colocou. Glória a Deus. E vamos falar um pouquinho sobre nós, né? Eu e a Simone, né? Minha irmã, suas filhas, né? Como que foi desde que nós nascemos. É bênção de Deus, né? Bênção de Deus. A gente, por exemplo, eu casei, né?
E passou um pouco, a gente perdeu a primeira criança, depois veio a Simone, né? E uma bênção de Deus, a gente fica... como eu estava falando, foi ontem, né, que a gente estava comentando, que eu fiquei, quando veio a Simone, eu fiquei preocupadíssimo, né? Será que eu vou dar conta? Né? Será que vou conseguir criar essa filha, né? E não é fácil, né? A responsabilidade é muito grande. Eu, por exemplo, eu não tive muita oportunidade, sim, eu tive a oportunidade de estudar, mas não entrava na minha cabeça, eu tive que ir com o braço, né? Tive que lutar com o braço. E Deus honrou e eu venci. Mas, de repente eu estou lá, tudo bem com a Simone, tudo certinho. Não, eu só, olha, eu não queria ninguém, não queria nenhuma. Aí a mãe, não, é ruim. Veio a Simone. Aí depois já estava com 4 anos, não, mas ela está muito sozinha, eu estava numa situação boa. Então vamos pedir a Deus mais um então. Aí veio a Cíntia. Aí de repente as coisas virou tudo. Eu tinha minha marmolaria, tudo, tinha minha sociedade, de repente desfiz de tudo, acabei com tudo. Veio uma prova terrível na minha vida, mas igual eu entreguei a mensagem na igreja semana passada, a presença de Deus, José foi para o poço, José foi vendido, José foi na casa de Potifar, José foi para a prisão, José foi a governador, e a Bíblia sempre falando, e Deus era com José. Se Deus fala na tua vida, meu irmão, jovem que está querendo casar, se você tiver Deus na sua vida, haja o que houver, Deus vai te honrar na terra, vai te abençoar e vai te dar uma família linda. Glória a Deus. E Pai, nós sabemos que o mundo espiritual ele existe, né? Ao longo da sua caminhada, você já teve cara a cara com manifestações, né? Eu queria ver se você pode falar, né, de algumas mais marcantes, né? Se é pertinente, né, falar sobre... Não, o mundo espiritual, Cíntia, é o seguinte. Hoje, por exemplo, antigamente tinha muita manifestação, né? Muita cura, muita libertação, muito agir de Deus na vida. E aí vem uma pergunta que a pessoa erra por perguntar. É o seguinte, a pessoa fala, mas por que de primeiro tinha batismo com o Espírito Santo, tinha manifestação de demônio e libertação, tinha cura, tinha ressuscitação de mortos, tinha operação de maravilha e hoje não tem? Aí eu estava ouvindo o Billy Graham. Billy Graham uma vez fizeram essa pergunta para ele, né? Aí ele falou, tudo bem, onde está o teu Deus que quando você converteu, você se libertou disso, você se libertou daquilo, você se libertou daquilo outro, e depois você foi trazendo tudo de novo para a tua vida. Você foi trazendo todas as coisas do mundo para a tua vida. Como eu disse no começo, quanto mais do mundo você tem, mais vazio de Deus você está. Então, o que está acontecendo com a igreja hoje, Cíntia, é o seguinte, uma igreja vazia de Deus. Uma igreja vazia de Jesus. Uma igreja vazia do Espírito Santo. Por isso, acontece poucas coisas na igreja. Eu por misericórdia, fui usado em profecia. Uma vez fui usado em profecia. Lutei com Deus um ano, para ser usado em profecia. Jejuando, orando, buscando. O dia que Deus me usou, eu falei, nunca mais quero ser usado. Meu Deus. Porque a responsabilidade é muito grande. E hoje você chega num culto, tem 4, 5, 6, 10 profecias. Se aquilo lá não é de Deus. É revelação, eu já fui usado em revelação. Você falar assim com o olho aberto e Deus te mostrar. Meu Deus.
É só para vocês terem uma ideia, uma visão do que é uma revelação. Um dia a gente estava no culto da roça, fizemos o culto numa roça lá, e de repente terminou o culto, vamos orar com imposição para as pessoas, tal, colocando a mão na cabeça. De repente saiu uma moça lá da cozinha e veio, ela não estava no culto, mas ela quis oração. A hora que eu coloquei a mão na cabeça dela, você vê o que é revelação, Deus me revelou a vida dela no segundo. Deus me mostrou ela enforcada, morta, no outro dia. E Deus falou para mim que ela tinha tentado 2 vezes. Aí eu peguei, falei para ela, mas não podia falar abertamente. Falou, Deus me mostrou a tua vida, o que você já tentou fazer, o que você pretende fazer hoje. As outras vezes não aconteceu, mas hoje vai acontecer. Mas Deus tem plano de bênção na tua vida. Deus me levou naquele dia para resgatar ela, que ela ia suicidar, ela ia se enforcar. Aí depois, no outro culto, eu fiquei sabendo que ela conheceu um moço ímpio, o moço abusou dela, porque ela queria namorar com o moço. Depois que ela foi até para o hospital, que o moço machucou ela voltou do hospital, agora a gente está namorando? Não, eu só fiz isso para mostrar para você que eu sou homem. Aí ela entrou em depressão e queria suicidar. Você vê o que é uma revelação, né? E as pessoas brincam, né? Agora, por exemplo, a operação nessa mesma fazenda, num outro lugar, é manifestação demoníaca, né? Um dia lá os irmãos fizeram culto, trouxe o relatório para a igreja, eu não estava nesse culto. Olha que você vê que maravilha, uma moça lá não era crente, foi batizada com o Espírito Santo. Você vê que maravilha, que bênção, que coisa linda. Eu falei, gente, eu perdi a bênção. Meu Deus. Tinha uma Creuza na igreja, uma irmã de cor, e ela teve um derrame, né? Teve um derrame e ela não estava indo na igreja, porque estava com derrame. Aí, de repente, o irmão ligou para mim, irmão Silvio, dá para o irmão comigo lá levar a ceia para a irmã? Falei, vamos. Aí foi lá, peguei a ceia, peguei o pão, peguei o vinho. Só que a ceia foi no sábado e já era quinta-feira. O pão já estava duro. Mas pão é pão, né? Agora o vinho tinha virado vinagre. Meu Deus. Tinha virado vinagre. Eu falei, gente, e agora? O que eu faço? Já era 9 horas da noite, tudo fechado. E aí eu passei num posto de gasolina, na conveniência, comprei uma fantaúva. Agora vai agir com a fé agora, né? E ali fui na casa da irmã, consagrei a fantaúva e dei a ceia para ela, oramos para ela, falei, minha irmã, isso já era quinta-feira, falei, domingo eu quero ver a irmã na igreja. E ela, não estava nem falando direito, tudo enrolado. Domingo ela estava na igreja, curada, falando normal. Glória a Deus. Olha só. Outra vez a gente estava numa roça, são inúmeras, né? Dá para encher um livro, né? Numa roça, longe da cidade, e a irmã tinha 2 filhos. E aí a irmã Ângela, né? E com 2 menininhos, hoje eles são cooperador para o rigor do Senhor. E aí a gente fazendo culto, ela falou, irmão, nós precisamos orar para ele aqui, que a pessoa na roça não tem dinheiro, não tem condição, não tem nada, né? Não tem remédio, não tem nada, né? Como é que faz com um menino com uma febre de 40 graus? Meu Deus. E aí eu falei, não, irmão, vamos orar para o menino. Aí eu falei, eu sabia que ela não ia ter azeite, né? A irmã tem azeite? Não, não tem. Então dá óleo de comida mesmo, irmã. Pinguei o óleo de comida numa colherzinha, consagrei aquele óleo de comida. A hora que eu coloquei a mão na cabeça do menino, a minha mão esquentou, de tanta febre que ele estava. Coloquei a mão na cabeça dele, ungi ele, orei para ele. No outro dia, e aí ele dormiu na hora do culto. No outro dia amanheceu brincando, sem febre, sem nada. Meu Deus. Né, são muitas coisas, né? Muitos acontecimentos.
A vida, eu costumo dizer assim, que é o seguinte: quanto mais você trabalha na igreja, mais Deus é na tua vida. Quanto mais você se afasta do serviço da igreja, menos você vai ver cura, libertação, milagre e prodígio. Se você mergulhar de cabeça nas coisas da igreja, você vai ver tudo isso. Você pode chegar ao ponto que, igual os apóstolos chegando na porta formosa do templo lá, e não tem ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo levanta e anda. Então você pode chegar nesse grau, né? Então, nós aproximarmos de Deus, para que Deus se faça presente na nossa vida e essas coisas aconteçam. Porque a palavra de Deus é a mesma. Colocarão mãos sobre os enfermos, curarão. Expulsarão demônio, falarão nova língua. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Né? Então, a palavra é a mesma. O homem muda, mas se o homem estiver na palavra, Deus é na vida dele e ele é usado como um vaso. Glória a Deus. Hoje você tem um trabalho lindo, né, nas redes, até para quem não segue, Silvio Valente, né, Bíblia com Valente no YouTube, né, Silvio Valente. Tem Kawaii, tem TikTok, tem Instagram e tem no YouTube também. No Kawaii, por exemplo, 45 mil, né? 47 mil seguidores. 47 mil no Kawaii. Muitas visualizações diárias. Ele faz vídeo todos os dias, né? Então tem um trabalho lindo. Como que começou tudo isso e qual que é o objetivo desse esforço? Porque é trabalho. Ele fala, porque né, ele é aposentado atualmente, ele fala, eu vou ali trabalhar. E é muito trabalho mesmo, muito esforço que ele tem. E qual que é o objetivo também desse esforço? Eu gasto, de madrugada, por exemplo, todo seguidor meu sabe que é 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, eu estou mandando meus videozinhos, né? Nos grupos, nas coisas. Então, hoje eu tenho, como a gente falou, estou no YouTube, Facebook. Tem 4 páginas no Facebook, que é Venda e Troca. Tem Bíblia com Valente. Bíblia com Valente é página missionária. Tem notícia do mundo cristão, da perseguição e tudo mais. Bíblia com Valente, pregações, são meus vídeos. Silvio Valente, adoração e louvor, que tudo que você tem de bom no meio evangélico, seja pregação e louvor, está ali. Silvio Valente, pregação e louvor. Estou no Instagram, no Trize, no TikTok, né? Então, para mim, trabalhar nessas redes todas, de madrugada eu fico de 1 a 2 horas de madrugada acordado trabalhando. E foi interessante, irmãos, que eu fui uma pessoa muito ativa na área, como eu falei, na área de missão e evangelismo, né? E toda a vida eu viajei muito, né? O nosso campo era muito grande, abrangia, o campo de Guaxupé foi o mesmo, primeiro campo de São Bernardo que abriu foi Guaxupé, que eu sou do Ministério de Assembleia de Deus, São Bernardo do Campo. Então abriu em Guaxupé. De Guaxupé, a gente abrangia Guaxupé, Paraíso, Mococa, Itajubi, Uberaba, Uberlândia, era um campo só. Depois dividiu Itajubi, um campo, Uberaba, outro campo, Uberlândia, depois dividiu Mococa, dividiu Paraíso. Então dividiu, hoje ainda está mais concentrado ali. E eu viajava demais, tinha condição financeira, tinha carro-pão, nunca cobrei 1 centavo para pregar de ninguém. Ninguém pode, não tem um. Eu estou aqui numa live, alguém falar assim, você cobrou para vir aqui em 40 e tantos anos, não tem um que fala que eu cobrei. Sempre eu fui com o meu carro, com a minha gasolina, nunca cobrei 1 centavo, porque eu trabalho para o reino, não trabalho para mim. Glória a Deus. Né? Mas as coisas foi ficando difícil, porque a minha conversão,
Eu machuquei em 81, converti em 83. De 83 até 2021, eu tive outro acidente idêntico ao primeiro. Caí de costas de 4,5 metros de altura. O mesmo jeitinho que eu caí a primeira vez. Quando eu estava no ar, ainda falei, Senhor, de novo. Jesus. Aí eu caí, quebrei a coluna a segunda vez e quebrei a bacia a segunda vez. Aí, o que aconteceu? Eu era, atualmente, quando eu machuquei a segunda vez, eu estava como eletricista. E eletricista autônomo, né? Autônomo. Ganhava bem, clientela muito boa, muito serviço. Estava tudo certinho. De repente, caí, parei de trabalhar, devido à segunda fratura na coluna e na bacia. Não tive condição de trabalhar mais. Mas, para honra e glória do Senhor, estou aqui em pé. Gente, né? É milagre demais. E aí, o que aconteceu? Estamos diante de um milagre vivo. Então, aí o que aconteceu, Cíntia? Acabou a situação financeira, né? Hoje eu aposentei com um pouquinho. Mas aí, o objetivo era o mesmo, né? E agora? Eu não posso parar. As coisas mudam muito. Eu sou da década de 50, converti na década de 80. Era diferente de hoje. O jeito de trabalhar, o jeito de ministrar, o jeito de tudo mudou, né? Mudou as coisas hoje. Eu estive na tua igreja hoje, foi uma bênção, né, na Santa Ceia, né? Totalmente diferente, mas uma coisa linda, não é verdade? Mas já não é para mim, já não é para mim, eu não encaixa no que eu fui criado, né? É diferente, é lindo, mas é diferente. Então, eu já estou maduro, deixa os moços trabalhar, não é verdade? Aí eu comecei a orar a Deus, Cíntia. Falei, Senhor, eu não tenho mais condição de estar viajando, pregando, evangelizando, trabalhando, porque a condição financeira não dá mais. Eu tenho meu carrinho, mas eu não posso pôr meu carro para andar, sem cobrar igual filho de todo mundo, né? Dirigir igreja, as coisas mudou muito. Cargo na igreja, eu já trabalhei tanto na igreja, né? Deixa os moços trabalhar. Eu sou muito a favor de apoiar a nova geração que vem vindo para que tenha um segmento, né? Para que tenha um segmento, para que, né, eles possam espelhar na gente e possam continuar a fazer a obra, né? Mas eu orei a Deus, falei, Senhor, mas eu estou aqui. Eu sou um vaso, eu quero ser usado. Eu não sei onde o Senhor vai me usar. Aí eu machuquei em junho de 2021. Agosto eu fiz aniversário. Aí você e a Simone me deu um celular de internet. Que o meu era aquele pequenininho movido a lenha. Só fazia chamada e recebia. Não sabia mexer. De repente eu gravei o primeiro videozinho explicando como fazia máscara. Foi na pandemia. E ali aquele videozinho bombou, todo mundo comentando, todo mundo falando. Falei, gente, mas e se eu começar a gravar algum videozinho? Olha só. Aí o primeiro vídeo que eu gravei foi sobre a pandemia. E eu não salvei esse vídeo ficou perdido. Sobre a pandemia. Que o povo preocupado, que a volta de Cristo, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. E a mensagem foi essa: Deus é soberano. Deus é soberano. Sobre a pandemia, sobre tudo. Aí o vídeo bombou. Não foi vídeo, foi uma live. Olha só. Foi ao vivo, gravei. Bombou. Aquele monte de visualização. Falei, gente, mas e se eu gravar um videozinho? Aí comecei a gravar um videozinho, gravei outro. Aí, de repente, o irmão Flávio tinha um grupo que tinha 19 membros no grupo no Facebook. Falei, gente, se eu conseguisse pôr um vídeo nesse grupo aqui, hoje eu sei que tem grupo de 100 mil, 500 mil, né? Tinha 19 mil? Não, 19 pessoas. 19 pessoas? Olha.
Aí ele falou, você quer ser administrador? Eu falei, administrador? Mas que jeito isso? Aí eu falei, uai, aí comecei a administrar. De repente o Érico, meu genro, estava com um grupo evangélico SP parado, 450 membros. Eu falei, meu Deus, parado esse grupo. Aí ele me deu o grupo, eu comecei a trabalhar. Hoje, eu tenho o Evangélico SP, que eu peguei com 450 membros. Hoje ele está com, deve estar com 15 mil membros. É Evangélico MG, Evangélico RJ, Evangélico do Nordeste. São 5 grupos. Eu tinha 15, mas tirei um pouco, dá muito trabalho. E ali eu comecei, hoje só no Kawai, por exemplo, eu já tenho postado no Kawai, deve estar com 25 mil vídeos. Meu Deus. 25 mil vídeos, né? No YouTube eu estou com 3.500 vídeos. No Instagram deve estar beirando 7 mil vídeos. Consistência também. Todo dia, né? Então, com isso aí, eu fui, por exemplo, eu não dirijo igreja, eu não viajo mais, viajo de vez em quando, cooperando com alguém, não tenho cargo na igreja, mas Deus me deu o mundo. Olha. Hoje eu estou na América do Norte, América Central, América do Sul, continente asiático, africano, na Oceania, estou para todo lado. Deus me deu o mundo através da internet. Hoje, por misericórdia, os videozinhos de 1 minuto que eu gravo, ele juntando todas as plataformas que eu atuo, dá uma média de 5 a 6 mil visualizações diárias. Então Deus me deu o mundo na mão. É demais, é muito, a internet tem a ferramenta, uma dimensão que a gente não imagina, mas realmente é uma ferramenta poderosa, né? E eu trabalho pesado mesmo. O objetivo é o reino. Que Deus continue fortalecendo, né? E recentemente você passou por uma batalha. Oxe. Né? Eu queria que o senhor compartilhasse desde o diagnóstico, né, do câncer que o senhor teve até os tempos atuais, né? Essa é uma pergunta muito boa, que serve até de alerta e de incentivo para as pessoas, que é o seguinte, eu já fiz 14 cirurgias. 14. Tem pessoas, às vezes, que... eu estou com esse problema, ora para Deus abençoar que eu não opero. Olha, eu costumo dizer o seguinte, Deus te livra da serpente enquanto você não está vendo. À medida que você está vendo, se você não tomar cuidado, a serpente vem e te pica. Olha só. Então, Deus providenciou o médico, você vai, você opera, você faz os tratamentos, Deus vai te abençoar e você vai ser feliz, vai dar tudo certo. Eu costumo dizer que a melhor coisa para quem precisa é a operação. Você deita lá, passa pelo processo, a hora que você acorda está tudo normal, está solucionado. Então eu fui uma pessoa, toda a vida fui muito precavido. Muito precavido. Eu tinha visto falar, assim, acompanhei os tios do meu pai, todos eles operaram da próstata. Então, há 27 anos atrás, eu comecei a fazer o acompanhamento anual, pagando médico particular, tudo certinho, fazendo os exames. E quando foi em março do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer a raspagem da próstata, porque já para fazer xixi já estava ruim, estava muita ardência, indo muito no banheiro, estava difícil, estava complicado. Aí, por misericórdia, Deus preparou o melhor médico de Guaxupé e eu fiz a raspagem na próstata. Foi um processo difícil, porque nem todo mundo acontece o que aconteceu comigo. Normalmente a pessoa faz a raspagem,
2 dias já vai para casa, sem sonda, sem nada, está tudo normal. Eu fiz a raspagem, tive que pôr a sonda 2 vezes, 35 dias com sangramento. Meu Deus. E ali, no dia, o médico ainda falou, você procura no laboratório tal a resposta da biópsia. Eu falei, mas faz biópsia? Eu falei, tudo que sai do corpo da gente faz. E ali, eu peguei, fui lá, procurei o exame, até deixei jogado na gaveta. Aí chegou no dia de ir no médico, já tinha passado mais de quase 2 meses, eu não abri o envelope. Meu Deus. E aí eu fiz mais um exame, que é o PSA, aí para ir procurar outro médico, ele já tinha saído do SUS. Aí eu fui procurar o médico, aí eu abri o envelope, falei, o negócio aqui está muito diferente. Aí eu liguei para minha irmã, que é lá agente de saúde em São João del Rei, e aí ela passou para o médico e falou, não, ele está com câncer, tem que tirar a próstata. Meu Deus. Para a gente foi um susto, que você entra numa situação dessa, como quem diz, né? Eu já assisti esse filme. Não é verdade? A gente se espelha em algo que a gente já viu. Aí você está entrando num ambiente escuro que você não sabe o que tem lá dentro. Você fica, né, totalmente inerte ali, você não sabe como que você vai ser. E ali, sinceramente, diante de Deus, eu recebi o diagnóstico, não perdi meia hora de sono pensando nisso. Entrega seus cuidados ao Senhor, confia nele, e ele mais, tudo ele fará. Olha isso. Então é o tal negócio, confia no teu Deus. A gente sofre por falta de entrega. Falta de entrega. Eu não sofri, Cíntia, por isso. Vocês sofreram mais do que eu. Né? Vocês questionaram mais, vocês buscaram saber mais. Eu fiquei tranquilo, sossegadinho, tranquilo. O processo foi difícil? Cintilografia, com contraste, ressonância, tomografia, colonoscopia, exame, tudo quanto é jeito. É um processo doído, sofrido. 39 sessões de rádio. E faz 2 meses e pouco, 3 meses que eu terminei, né? Terminei em março. Para a honra e glória do nome do Senhor, eu estou curado. Glória a Deus. Então é o seguinte, aos homens, cuida, faz um exame, né? Exame de toque, faz exame de PSA, faz ultrassom. As mulheres não deixam de fazer exame de mama, exame de útero, né? Faz direitinho, cuida. Se vier o diagnóstico, como eu disse, né, esses dias, na igreja minha, quando for fazer lá a oração de agradecimento, eu falei, eu não sou o primeiro e nem serei o último. Alguém aqui pode estar com câncer e não está sabendo. E tinha um irmãozinho lá, o irmão Elias, estava com câncer. A hora que foi ver, não deu tempo de fazer mais nada, já morreu. Jesus. Moço de 46 anos. Meu Deus. 46 anos morreu. E eu com 69 anos fui liberto. Por quê? Cuidei, fui atrás, né? Então é muito importante você ir atrás e, acima de tudo, irmãos, entrega, confiar em Deus, entregar e descansar nele. Ele tem todo o poder para fazer o impossível na nossa vida. E a gente tem que crer. Tem que crer. Deus alegra daquele que tem fé. Eu sempre costumo dizer, Deus alegra daquele que tem fé. E eu queria, para quase finalizando aqui, né? Eu queria que você desse um conselho sincero, né? Para quem está afastado de Deus, né? O objetivo disso tudo é que para a gente alcance pessoas necessitadas, né? Às vezes cristãos necessitados, né? Ou pessoas que estão afastadas, precisando. A nossa alma grita, né? Eu já estive do lado de lá. Então eu quero que você traga uma palavra para as pessoas que estão precisando de Deus. Amém. Vou esperar até um pouquinho aqui para o senhor responder.
Então, tem o nosso técnico que é uma benção. Exatamente. Já foi até elogiado aqui em público. Irmãos, é que eu falei, né? Todo esse podcast aqui, esse bate-papo nosso, ele vai servir se você assistir mais vezes no Facebook, vai estar lá. Depois eu vou mandar para o meu YouTube, Silvio Valente. Só sentar lá, você vê. Depois a Cíntia também vai postar onde? Amanhã no Pode Honrar, né? Vai estar no YouTube do Pode Honrar amanhã. E também depois nós vamos fazer os cortes, né? E aí a gente vai colocar em todas as redes aí, se Deus quiser. Amém. Então, é o seguinte, esse bate-papo nosso, ela abrangeu praticamente todas as áreas, né? Agora, você que está afastado, meu irmão, hoje, por exemplo, está crescendo muito a Igreja Cristo em Casa, né? Muitos cristãos estão deixando de frequentar a igreja para ficar em casa. Eu assisto na internet, eu assisto não sei. Irmãos, um tição tirado da fogueira, ele apaga. Não tem como ser. Para você dizer que você é igreja, você precisa estar na igreja. Se você estiver fora da igreja, você não é igreja, você é um membro do corpo de Cristo. A igreja, o que é? Somos nós todos reunidos. Não importa a igreja. A igreja somos nós. Se você estiver fora da igreja, você não é igreja. Você é uma unha, é um cabelo, que eu não tenho tanto. Você é um dente, você é um nariz. Igreja você não é. Então, mas a igreja me causou isso, causou aquilo. A igreja hoje é tanta coisa errada que eu vejo, tantas coisas que eu não concordo. Olha, igreja perfeita só na glória. Por quê? Porque lá não tem placa. João, quando ele olhou a cidade celestial, a Bíblia deixou claramente registrado. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, e ele falou, e lá eu não vi templo. Jesus, ele não veio fundar a igreja. Jesus não era católico, Jesus era judeu. Ele veio cumprir as profecias e veio estabelecer o seu povo na igreja, na terra para pregar, né? Mas Jesus não estabeleceu nenhuma igreja. Igreja é um lugar onde, devido à cultura humana, nós hoje frequentamos uma igreja devido ao quê? À facilidade. Ali nós temos tudo, né? Tem o pastor, que é um canal de bênção, temos os auxiliares, temos a igreja completa ali. Você chega naquele lugar, é um lugar onde você é abraçado, e você tem tudo ali, né? É uma força para você continuar seguindo, porque não é fácil. Não é fácil não. Então, meu irmão, você que está afastado de Deus, busque uma igreja que realmente fale a verdade, prega a palavra genuína. Peça discernimento a Deus. Peça discernimento a Deus, porque é o seguinte, a volta de Cristo, ela está muito perto. Não tem tempo de você ficar brincando de ser crente ou não. Venha correndo, não perca o seu tempo, porque você tem uma eternidade para alcançar. E o mundo é passageiro. Olha, eu fui para a igreja, eu era novo. Hoje eu vou fazer 69 anos. Daqui um pouco eu vou falar que eu tenho 10 anos de vida. Eu posso afirmar isso? Não posso. Nem um menino pode falar que ele vai ter 10 anos de vida. Não sabe o dia de amanhã. Não falei que morreu um moço na igreja nossa agora com 46 anos. Então, meus irmãos, não perca tempo, vai para a igreja, aceite Jesus como seu Salvador. Aquele sangue vertido na cruz foi para isso, para nos dar vida, e vida com abundância, e vida eterna. Pensa nisso, não perca a oportunidade. A salvação é para agora. Enquanto há vida, há esperança. Se Deus conservou você com vida até hoje, é porque Ele tem um plano de vida na tua bênção, e essa vida é uma vida eterna, em Cristo Jesus, e com a sua igreja.
e você fazendo parte dela. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, eu agradeço a sua participação. Eu honro, né, pelo seu desprendimento, por tantas lições preciosas que o Senhor trouxe aqui hoje. Eu não imaginava nada diferente, né? Eu sabia que Deus ia te usar poderosamente, te usou mais uma vez. Se Deus quiser, o nosso objetivo é que a gente alcance muitas pessoas, ou que seja um necessitado. Verdade. Que uma alma seja salva, que uma pessoa desesperada seja confortada através desse podcast. O nosso objetivo foi alcançado. Amém. Então eu te agradeço grandemente. Eu queria fazer uma oração pela sua vida. Amém. Antes disso, eu quero agradecer também. É um presente de Deus, sim, para mim, né? Ver você todo o tempo animada, né, na igreja. Você, o Carlos, a Asla, e vocês são um presente de Deus na minha vida. E a alegria que eu sinto, né, em ver você galgando essa área ministerial, que é o ministério, né? Não é um podcast, Pode Honrar, é um ministério que Deus tem colocado na tua mão. Glória a Deus. E Deus vai falar amém, como já falou, e vai te usar muito na terra. Amém, amém. Amém? Eu recebo, né, em nome de Jesus. Amém. E eu estou pronto para receber a oração. Amém. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui, que o Senhor esteve presente em nós. Eu quero pedir, Senhor, as mais ricas bênçãos sobre a vida do meu Pai. Que o Senhor o direcione em tudo, que o Senhor o cubra com as suas mãos poderosas, direcionando, Senhor, protegendo, livrando, fortalecendo, Senhor, para que Ele continue cumprindo o ID, para que Ele continue cumprindo a sua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada a todos.